Beleza. Bem, a segunda parte, dando continuidade a essa parte de campo vetorial, na verdade ela não tem muita coisa mais, não. A gente tem só que falar agora de integrais de superfície e teorema de Stokes e teorema de Gauss, né? São esses três itens aí. A gente é praticamente fechar a matéria da unidade 3 e 4, né? Bem, essa próxima conteúdo agora que a gente vai ver, que é também dentro de campo vetorial, é sobre as integrais de superfície. Tá? Para isso, nós vamos fazer um... Deixa eu só com a caneta. Canetinha melhor. Para isso, então, nós vamos falar sobre integrais de superfície, nós vamos ter que falar de uma outra coisa que nós já falamos, assim, só para curvas parametrizadas em R3, tá? A gente tinha visto antes parametrizações para R2, tá? Que era para quando a gente tinha que calcular a integral escalar, né? Tinha que parametrizar a curva, e também como tinha que calcular vetorial de campo, tinha que parametrizar a curva sobre a qual a gente estava tendo que trabalhar. Dá um trabalho, né? Parametrizar as curvas para calcular a integral de linha, e aqui a gente tem que parametrizar agora as superfícies, né? Então tem que parametrizar a superfície que a gente viu lá no cálculo 3, né? Não sei se vocês viram no 3 ou se vocês viram no 2. Parametrizar paraboloide, esfera, cilindro, mas não tem muito segredo, né? Porque tem várias maneiras de parametrizar e você vai usar a que for mais conveniente. Eu vou falar sobre algumas aqui. Então, ó, uma superfície parametrizada em R3, o que a gente vai fazer, na verdade, é uma aplicação, né? Você vai ter um domínio pertencendo a R2 e você vai ter imagens, né, podemos dizer assim, de uma determinada superfície, né, sei lá, superfície qualquer aqui em R3. É isso que a gente vai fazer, basicamente. Então, você vai ter lá uma aplicação X, sei lá, uma aplicação R, de R2 para R3. Essa que vai ser a nossa parametrização. Antes a gente tinha uma função de duas variáveis, parametrizava ela em função de uma. Agora nós vamos ter uma função de três variáveis, vamos parametrizar ela em função de duas. Né? Então é bem aqui, ó, de modo semelhante ao que a gente tinha feito, né, descrito as curvas, né, espaciais, as curvas parciais de uma função R de t. Então, na verdade, quando a gente parametrizar, a gente vai poder escrever, né, uma superfície em função, né, de uma função vetorial, que a gente chama de RUV. Então, você vai ter uma função XYZ, e nós vamos escrever ela em função de duas variáveis. Lembrando que, como se for uma função vetorial, vai ter que ter direção i, j e k, tá? Seja uma função de valores vetoriais definidos na região D do plano UV, né? Sei lá. E aqui a gente transformar ela para cá, tá? Que basicamente o que eu vou fazer é isso que está aqui, ó, nesse desenho. Graficamente é isso. Então você tem uma região, né, D, né, UV, e você vai ter que parametrizar ela aqui em R3, né? De três variáveis para duas. Basicamente isso. Então, ó, x, y e z são os componentes da função R, né, serão funções de duas variáveis u e v, de domínios D e conjunto de todos os pontos x, y, z. Tá? Em conjunto, o domínio vai ser D e o conjunto de todos os pontos x, y e z vão ser dados por essas funções aqui. Então, o que a gente vai ser é o seguinte: você vai ser dada uma função, né, f de x, y, z, parametrizar superfícies, é isso. Então, nós vamos ter uma relação R que vai transformar isso para uma outra função aqui, UV, podemos dizer, ó, tá? UV. Essa é a ideia. E cada funçãozinha dessa x vai depender de UV, y vai depender de UV e z também vai depender de UZ, tá? O V ele vai variar ao longo de D. Podemos dizer que o V varia aqui, né, em relação a D. Está variando aqui em relação à minha região D. E é chamado de superfície parametrizada S, as equações, né, acima, elas são chamadas de equações parametrizadas de S. E aí nós vamos escrever, na verdade, essas equações de S em função desse parâmetro aqui, U e V. Tá? E lembrando que esse U e F está em x, y, z, né, a minha função é S, x, y e z, e elas vão ser parametrizadas em cima de uma região D de duas variáveis. Tá?
cada escolha de U e V resulta um ponto extra. É isso que a gente faz. Né? Se eu pego esse ponto aqui, ele tem um cara representando ele aqui. Ó. Você tem um outro ponto em S. Se eu pego um outro ponto aqui, ele tem um outro ponto na superfície representando ele. Se eu pego um outro ponto aqui, ele vai ter mais um outro aqui. Então, na verdade, ele tem esse domínio e essa imagem. Tá? Então, quer dizer que essa parametrização que a gente está fazendo é um pouco diferente daquela outra. Né? Aquela outra parametrização era, você tinha x e y, né? Você tinha x e y, você tinha uma função de duas variáveis, e escrevia ela em função de uma, ou em relação a três também. Agora aqui não, aqui nós vamos ter sempre uma região D, né, que a gente chama de superfície parametrizada, que eu sem querer escrevi isso daqui, que vai ter uma superfície parametrizada, e você vai ter uma equação parametrizada dessa superfície, sempre, tá? Então, quer dizer que, em outras palavras, a superfície é traçada pela ponta do vetor posição RUV, enquanto o par ordenado UV se move ao longo da região D. Então, quer dizer que, enquanto esse par ordenado aqui se move, esse vetor posição aqui também se move, formando a minha função. Essa é a ideia da parametrização. Então, nós vamos escrever equações de superfícies dadas em x, y, z em variáveis U e V só. Então, ela era em 3 variáveis, vai ser escrita em 2. É basicamente isso. Então, aqui que eu separei alguns exemplos para a gente poder trabalhar com isso daí. Então, primeiro, a equação de um plano. Né? Equação desse plano aí. A gente pode até pegar esse plano, né? E deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Vamos abrir o GeoGebra aqui, vamos escrever esse plano, só para a gente entender como que é esse plano. Na verdade, eu ia até colocar essas figurinhas ali, acabei não colocando. Vamos abrir o GeoGebra aqui, vamos exibir uma janela 3D. Ele deu uma travadinha aqui, não. Vamos exibir uma janela 3D, que está aqui, e vamos colocar a equação do plano aqui. Então, a equação do plano é 3x mais y. Deixa eu só copiar ela para cá, porque senão 3x mais y menos 2z igual a 4. Essa é a equação do plano. Vamos ver como que fica esse plano aqui em R3. Então, vai ser 3x mais y, tá vendo que já está representando o plano na janela R3, menos 2z igual a 4. Tá? Esse é o plano. Tá? Então, esse aqui é o nosso plano. Entendeu? Esse é um plano, porque dependendo da equação que eu colocar, eu tenho N planos aqui em R3, tá? Então, é esse plano aqui que tem essa equação que eu quero representar. Ele é uma superfície, né? Então, toda vez que você tem um plano, né, que ele tem as 3 variáveis, igual x, y e z, diferente de zero, o plano ele vai cortar os 3 eixos. Vai cortar o eixo z, vai cortar o eixo x e o eixo y. Se você continuar aqui, ele corta, tá vendo? Por exemplo, se ele tiver o plano y menos z igual a zero. Então, você já tem outro plano aqui, tá vendo? Y menos z igual a zero. Tá passando ali, ó, tá vendo? É outro plano. Vou apagar ele aqui para não precisar dele. Então, esse é o plano que eu tô querendo parametrizar, tá? Eu tenho que parametrizar esse plano aqui. Se eu quiser aqui achar a interseção, eu consigo achar, né, no plano XY, mas não precisa, não. Então, voltando aqui, como que eu parametrizo esse plano, né? Parametrizar esse plano é bem simples, né? Não tem muito segredo parametrizar esse plano. As equações do plano, cadê? Subiu? Não leu? Engraçado. Beleza, voltou. Então, olha só, a equação do plano, para parametrizar, então o que nós vamos fazer? A gente precisa pegar uma função de 3 variáveis, ó, x, y, z, e escrever ela em função de u e de v. Essa é a ideia, é a função de u e de v. Para isso é muito simples. Sabe o que você faz? Você pode chamar o x de u e o y também de v e isolar o z e trocar todo mundo. Tanto faz. Ou você pode chamar de U e V quem você quiser, sempre uma, né? Não tem como, porque como você tem 2 variáveis, então o que eu fiz? Ó, a estratégia é escolher uma variável para ser escrita em função das outras. Então o que é? Você podia escolher o X aqui, isolar o X, né? Aí você escreveu o X em função das outras, ou você poderia isolar o Z. No meu caso, o que eu fiz? Eu isolei o Y, porque o Y não tem número acompanhando ele, então fica muito mais simples isolar o Y, tá vendo? Então, isolando o Y, eu vou passar o meu 2z para lá, vai ficar 4 mais 2z menos 3x.
Só que aí o que eu faço? Como eu isolei o Y, eu vou chamar o X de U e chamo o Z de V. Tá vendo? Ó? X de U e Z de V. Então o meu Y vai ser o quê? O meu Y, ele estava sendo o quê? 4 mais 2Z menos 3x. Não é, ó? Então, como o meu Z vale V, então ficou 4 mais 2U, aqui tem um erro aqui, né? Coloquei o Z ali, deixa eu até consertar isso daqui, ó. Então, aqui, ó, como eu isolei o Y, vai ficar 4 menos 3x, só que o x é U, e aqui o meu Z, ele vale V, então aqui é V, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o V. Pronto, está parametrizado com um IV pertencente aos reais, ou seja, o domínio pode ser qualquer valor, isso é importante. Por que é qualquer valor? Né? Porque o nosso plano, né, ele é infinito em todas as direções, então ele pode ser real em qualquer valor aqui que eu atribuir valor para U e para V. Então, sempre que eu atribuo um valor de U e V, que faz com que essa funçãozinha exista. Pronto, está parametrizado. Então, parametrizar plano é muito tranquilo. Tá vendo? Ó? Exemplo de parametrização de superfície. Plano. A gente vai até fazer um aqui, ó. Vou fazer um junto com vocês aqui, ó. Não é difícil. Suponha que eu tenho um outro exemplo aqui, que eu tenha esse plano aqui agora. Porque exemplo 2. Exemplo 2. Suponha que eu tenho esse plano. 5x. Deixa eu só colocar aqui a equação para ficar bonitinho. Suponha que eu tenho 5x menos 6y mais z. Doideira. 5x mais 6y. Vamos pôr aqui menos z igual a 5, por exemplo. Se eu tenho esse plano e eu quero parametrizar esse plano, como que fica? Repara que a estratégia é a seguinte, ó, escolher uma variável para ser escrita em função das outras. Se tiver uma variável que está escrita em função das outras, igual está aqui nesse caso aqui, ó, né, o z solitário, você isola o z. O z não tem coeficiente, podemos dizer. Mas se ele tivesse, por exemplo, tivesse 2, aí você pode escolher qualquer uma, tanto faz. Você tem várias maneiras de parametrizar. Aqui, ó, vou fazer com 2 ali para ver como é que fica. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o x de u, tá? Então o meu x ele vai ser u. E eu vou chamar o y, nesse caso aqui, de v. Eu podia ter chamado o z de v, podia ter chamado o x de u, tanto faz. Então, quer dizer o seguinte, ó. Na hora que eu for, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o z, tá? Como que eu isolo o z? Eu pego essa equaçãozinha aqui agora, ó, e vou isolar o z. Como que eu vou isolar o z aqui? Deixa eu abrir aqui, colocar uma setinha aqui para isso aqui ficar bonitinho. Então, como que eu isolo o meu z aqui? Para isolar o z vai ficar menos 2z é igual a 5, que já está do outro lado da igualdade, e eu vou passar para cá, ó, menos 5x menos 6y. Para mim isolar o z agora, basta o quê? Basta só passar o menos 2 para cá, dividindo todo mundo. Né? Então vai ficar o seguinte, ó, z é igual, né, a quem? Um pouquinho, uma fração, né? Porque vai dar uma fração. Vai ser o quê? 5, lá em cima ainda, menos 5x menos 6y dividido tudo por 5. Que aí eu isolo todo mundo aí, dividido todo mundo por 5. E agora como é que eu faço a minha parametrização? Se eu já parametrizei chamando x de u e y de v, quer dizer então que o meu z, né, o meu z será o quê? Aonde tem x, eu vou pôr u, porque eu chamei o x de u, e o meu y eu vou pôr v, né? Que é o que eu chamei de v. Pronto, está parametrizado aí. O domínio aqui também é qualquer número real, né? Porque o 5 aqui não faz diferença nenhuma. Tá? Pronto, está parametrizado. Ó. Essa é a parametrização, x igual a u, v igual a v, e o z ele depende de x e y, só que x é u, y é v, é só eu trocar. Pronto, está parametrizado o meu plano. Então, parametrizar um plano, né, é basicamente isso, bem tranquilo, não tem segredo para parametrizar o meu plano, tá? Então, aqui eu posso até colocar isso aqui também, ó, para ficar completinho, né, para ficar bonitinho. Vou pôr aqui que o meu domínio seria esse aqui, tá? Que é o domínio da região D. Mais próximo aqui. Beleza. Ótimo.
Então, o plano não tem muito segredo. O plano é isso. Pronto, acabou. Próximo agora, esfera. Como que eu vou parametrizar uma esfera? Pode usar aquilo que eu usei no plano? Pode, não tem problema nenhum, tá? Vai dar certo também. Você chama o x de u, né? O y de v, isola o z aqui, não tem problema nenhum. Então, ó, seja a equação da esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Com r maior ou igual a zero. Esfera com centro na origem, raio zero. Vamos fazer o desenho da esfera, só para vocês poderem entender. Aqui nesse caso aqui agora, eu vou apagar o plano aqui, vou colocar a equação de uma esfera. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Repara que já formou um paraboloide ali, né? Mais z ao quadrado igual, vamos pôr a ao quadrado, que ele vai criar um controle deslizante e nós vamos poder trabalhar com a nossa esfera mexendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, cria aqui, eu ponho o raio que eu quero, né? Então, o raio aqui, raio negativo não tem esfera, né? Então, por aí vai. Então, ó, eu tenho a esfera. Eu quero parametrizar essa esfera de raio A. É o raio que eu quiser colocar aqui, ó. Tá? O raio R. Então, essa é a minha equação de esfera. Ó, repara que é uma esfera. De raio, nesse caso aqui, 4,1 é a esfera. Então, 4,1 ao quadrado dá 16,81. Porque a equação da esfera é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, como é que você faz o R ao quadrado. Então, beleza. Tendo uma esfera de raio A, como que eu parametrizo? A estratégia é o seguinte, é usar as coordenadas esféricas que a gente trabalhou lá no cálculo 3, onde for trabalhar com integrais triplas. Lembra disso? Quando a gente trabalhou com integrais triplas, a gente estava mexendo com isso, com integrais, podemos dizer, com integrais triplas sobre regiões que eram esféricas, você podia usar integrais com coordenadas esféricas. Então, essa é a ideia. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Parametrizar usando coordenadas esféricas. Ah, professor, eu não quero usar coordenadas esféricas. Pode usar outra coordenada. Só que o problema, quando a gente for usar isso aqui para calcular as integrais de superfície, a gente vai ver mais para frente, que na verdade nós vamos integrar sobre superfícies, usar coordenadas esféricas vai facilitar a nossa vida, né? Porque aqui eu poderia muito bem chamar x de u, né? E o y de v e isolar z, né? Só que z daria o quê? Como é a parte positiva que a gente quer trabalhar aqui, né? Na esfera toda, então seria mais ou menos, né? Aí você ia ter que passar esse cara para cá, ficaria r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, porque aqui ficaria z ao quadrado, você tem que tirar a raiz. Aí ficava r ao quadrado, u ao quadrado, mais v ao quadrado. Também era uma parametrização, mas não é uma parametrização, podemos dizer, usual. Então, já usa coordenadas esféricas de uma vez. Né? Pegando o ρ, que a gente chama de ρ, a gente chama ele de raio da esfera, só que a gente fixa esse raio. Porque aqui vai ter, por exemplo, 9, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 9. Então, vai ser uma esfera de raio 3, porque o raio é o número que eleva ao quadrado que dá 9. O número que eleva ao quadrado que dá 9 é 3. Então, na hora que você fosse parametrizar, você ia usar o ρ. Lembrando de coordenadas esféricas, você lembra que x era dado por r cosseno de θ seno de π, aonde? Vamos relembrar aqui o que são esses ângulos, né? Ó. Então, por exemplo, né, suponha que a gente tem aqui em R3, que a gente tem uma esferinha qualquer aqui, supor que eu tenho uma esfera. Aí eu tenho aqui, ó, essa é a nossa esfera. Não ficou muito bom, mas para que ela tenha um ponto aqui sobre a minha superfície, o que é o ρ? E se eu faço a projeção desse ponto aqui sobre o plano XY, o meu ρ, né, o meu θ é esse ângulo aqui no plano XY. Esse é o meu θ. Tá? E o que é o meu φ? Aqui é o raio da esfera, podemos dizer que seria o meu ρ. O meu φ é esse ângulo aqui, ó, né? Entre o raio e o eixo Z, sempre, da esfera. Tá? Não ficou uma coisa assim bonita? Depois, quando eu for mandar esse slide para vocês, eu vou colocar uma figura aqui, para ficar, pra vocês poderem entender quem que é o θ e quem que é o φ. Mas lembrando isso do cálculo 3, não sei se vocês lembram. Então, quer dizer que o meu x vai ser r cosseno de θ seno de φ, o meu y vai ser r seno de θ seno de φ e o z vai ser r cosseno de φ. É uma parametrização para a esfera. Em vez de eu usar o e v, aqui eu estou usando o quê? Θ e φ. Né? São duas variáveis, né, representando essas três aí, ó, x, y e z, podemos dizer. Né? Então, estou saindo aí de um plano, né, composto por θ e φ para essa região de superfície aqui, x, y, z, que são as coordenadas esféricas. Lembrando que o meu θ, que é o ângulo que está aqui no plano xy, ele está variando
de 0 até 2π, e o φ, que é esse ângulo aqui, né, ó, esse ângulozinho aqui, ele, na verdade, só varia de 0 até 180. Então, o φ de 0 a 180, então é o domínio aí da minha função, tá? Então, quer dizer que, observa, né, que a gente está descrevendo objetos usando duas variáveis, até coloquei isso aqui. Então, quer dizer que eu tenho uma esfera, né, em R3, que é um objeto, que é uma superfície, e eu estou descrevendo esse objeto usando só duas variáveis, que é a variável θ e a variável φ, né? Então, quando você tem esferas e você quer parametrizar, esquece isso aqui, ó. Isso aqui não vai ser muito usual, porque vai acabar que você vai ter problema mais para frente. Usa as coordenadas esféricas. Então, lembra das coordenadas esféricas, que são essas daqui, tá? Próximo exemplo, cilindro, né? Vamos lá agora desenhar um cilindro. O que é um cilindro? Esse cilindro que eu coloquei aqui é um cilindro que tem o eixo de simetria dele aí, na verdade, ele está, vamos apagar aqui, né? Ele está no meu eixo Z. Então, a coordenada, a equação de um cilindro é x ao quadrado mais y ao quadrado igual, vamos pôr R agora, R ao quadrado, né? Vão criar um descontrole deslizante para R, então isso é um cilindro, ó, tá vendo? Ele está no eixo Z. Repara que a equação desse cilindro aqui, ó, não aparece a variável Z, mas é uma equação de cilindro com R maior ou igual a zero, tá vendo? Então quer dizer que não aparece a variável Z. Se não aparece a variável Z, esse cilindro ele está com eixo de simetria em Z. Se eu faço um cilindro aqui, por exemplo, com essa equação aqui, ó, x ao quadrado, podemos dizer, mais... Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu... Tá funcionando o microfone, achei que ele não estava. Suponha que eu faça uma parametrização aqui, deixa eu apagar aqui, porque como eu troquei de tela, se eu faço, por exemplo, um cilindro x ao quadrado mais z ao quadrado igual, por exemplo, vou fixar o raio 3, separa agora que o cilindro, ó, a função, ela não aparece a variável y. Então, o eixo de simetria dele é y, tá vendo? Então, é um cilindro assim, ó, tá vendo? Olha o cilindro como é que tá aí, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse cilindro aqui, né? Vou conseguir mudar a cor dele, pôr ele verde, que aí a gente enxerga ele com mais facilidade, tá vendo? Então, ele tem um cilindro deitado agora. Se eu faço uma equação sem a variável x, por exemplo, sendo uma equação desse tipo aqui, ó, z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10, então seria um cilindro no eixo x, né? Então, ele não aparece o x. Só que isso aqui, para nós, não nos interessa. O que interessa, nesse caso aqui, é esse cilindro aqui, que eu coloquei raio 1, mas eu posso mudar o raio dele, tá vendo? O raio pode ser o raio que eu quiser. Tá? Então, aqui eu tenho raio 3,8, raio 5, e o cilindro aumenta. Essa equação de cilindro. Então, como que eu parametrizo um cilindro? Pô, lembrando o cálculo 3 de novo, vamos usar coordenadas cilíndricas, né? Então, ele está relembrando tudo aquilo. Esse cálculo, igual eu falei há um tempo atrás, ele é um cálculo mais sutil, ele precisa de um conhecimento maior, podemos dizer assim, né? Então, vamos usar, então, nesse caso aqui, coordenadas cilíndricas. Quais são as coordenadas? Assim, professor, podia usar U e V? Pode também, né? Se for usar U e V, você faz x igual a U, não é isso? E y igual a V, né? E aí, você teria... E Z, né? Você ia ter que fazer que Z igual a Z mesmo. Né? Não tem como correr aqui em coordenadas nesse caso aqui, porque você vai ter que escrever ele. Nesse caso, então, aqui, você não pode fazer Z igual a Z. Então, esse caso, chamar de x e U não é interessante, né? Não vai ter saída para você parametrizar. Então, a ideia de parametrizar aqui é usar coordenadas cilíndricas. Né? Coordenadas cilíndricas, você tem esse θ, que é o mesmo θ de coordenadas esféricas, que é aquele θ que é dado, podemos dizer, aqui, né? Ó, você tem o plano XY, né? E esse θ, suponha que você tem um ponto, você tem um cilindro aqui. Vamos supor que você tem aqui um cilindro. Um cilindrozinho aqui, mais ou menos. E aí você tem um ponto aqui na superfície do cilindro, e esse ponto, né, na verdade, tem um ponto aqui sobre essa circunferência. O θ é esse ângulo aqui, ó, né, sempre no plano XY. É sempre o mesmo θ de coordenadas polares, de coordenadas cilíndricas, de coordenadas esféricas. Aqui é y. Então, aqui você tem o meu θ. Então, é R cosseno de θ, R seno de θ e Z igual a Z. Aqui, Z continua assim. Tá? Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu parametrizei uma função minha XYZ,
né, que é a equação de uma superfície, de 3 variáveis, tudo bem que não aparece o z, para 2 variáveis. Quais são as variáveis? Θ e z, tá? Θ e z. Quem é θ? Né? O θ é o ângulo de 0 até 2π. Pode ocorrer, então, uma volta completa. E quem é z? Z pode ser qualquer valor que eu quiser. Lembra da figurinha? Ele pode, porque esse cilindro ele cresce indefinidamente, tanto para z positivo como para z negativo. Então, z pode ser qualquer número real aí. Na verdade, z seria a altura do cilindro. Quando a gente coloca uma superfície, a gente coloca os planos, né, para limitar aqui, ou outra coisa, para limitar o meu cilindro. Essa equação que a gente viu aqui do cilindro, que eu fiz no GeoGebra, cadê ela? Repara que aqui só tem um pedaço do cilindro, né? Mas aqui, olha, aqui já é 10. Né? Então, ele continua indefinido tanto para cima como para baixo aí, na verdade, quando você for trabalhar com esse cilindro aí. Tá? Então, a equação de cilindro, como que parametriza? Usa coordenadas cilíndricas. Muito bom. Cone. Olha um cone, bem legal também. Cone é uma figura especial, né, também interessante, que a gente vai ver que ela tem umas coisas, umas especificidades. Como que eu vou parametrizar cone? Tem várias maneiras de parametrizar cone. Repara que eu coloquei seja o cone z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a z, tá? Vamos lá desenhar esse meu cone, né? O meu cone é o quadrado, então vai ser xz ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, né? Com z maior do que zero. O que quer dizer z maior do que zero? Porque aí, porque quando a gente desenha cone, deixa eu ver aqui se o GeoGebra vai fazer isso. Ó, vamos apagar esses controles de design, tudo vai ficar z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Aí, ó, quando a gente desenha um cone, essa equação aqui, ela tem esse z ao quadrado. Quando você isola esse z ao quadrado, você acaba que você tenha raiz positiva e negativa. Então, quer dizer que quando você isola o z, essa parte aqui é o z positivo e essa é o z negativo. Então, a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado positivo é a parte de cima, e a raiz de menos x ao quadrado, menos a raiz de x ao quadrado e y ao quadrado é a parte de baixo do cone. Mas aqui, né, eu até delimitei falando que eu só quero z positivo. Então, eu só vou querer, nesse caso aqui, a raiz positiva. Então, na verdade, esse meu cone, ele seria... Cadê a equação do cone? Está aqui. Ele seria o seguinte, né? Ele seria só essa parte de cima aqui do cone, podemos dizer, né? Essa parte de baixo aí dele não entraria, né? Tá? Então, só seria essa parte de cima do cone. Então, como que eu parametrizo essa superfície, que é um cone, né? Que ele está animado aqui, bem legal, GeoGebra. Como que eu vou parametrizar um cone? Pode chamar também de U, o X, pode chamar o meu y de v, tanto faz. Só que aqui, o que eu fiz? Olha só, eu peguei o meu z, isolei o z, né, passei o x ao quadrado para lá e o y ao quadrado para cá, ficou z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou, pegando esse quadrado aqui, vai virar uma raiz quadrada. É mais ou menos a raiz quadrada, mas como eu só quero z positivo, então a raiz quadrada negativa não entra. Então, a gente podemos, primeiramente, pensar em padronizar assim, ó, o x é igual a u, né? E o y é igual a v, e aí eu tenho que z igual a raiz quadrada de u ao quadrado, x ao quadrado, para qualquer u e v pertencente aos reais. Pronto, está parametrizado. Só que essa parametrização também é uma parametrização, podemos usá-la, mas depois nós vamos ter outro trabalho, que nós vamos acabar tendo que trocar de variável. Então, a gente pode parametrizar, né, para trocar de variável, trabalhar com coordenadas esféricas ou coordenadas cilíndricas, depois a gente for calcular a integral. Mas a gente pode também parametrizar o cone da seguinte maneira, ó, a gente pode usar coordenadas polares, né? Lembra que eu já usei coordenadas polares para resolver uma integral lá do teorema de Green, né? Que agora você nem precisa usar ele, depois a gente pode até voltar lá, se eu for usar o teorema de Green como rotacional, nem precisa transformar para coordenadas polares. Né? Então, o que é coordenadas polares? Ela fala que x é igual a r cosseno de θ, é bem parecido com coordenadas cilíndricas, né? As coordenadas polares. Só que a cilíndrica ela ganha uma dimensão, né? A altura, que z continua sendo z. Essa é a ideia. Então, quer dizer que coordenadas cilíndricas fala que x é igual a r cosseno de θ, r é o raio do cilindro, né? R vai ser igual a... y vai ser igual a r seno de θ, e que... né? Ainda posso falar ainda que x ao quadrado mais y ao quadrado
é igual a R, isso em coordenadas polares, tá? E eu posso fazer o seguinte, então eu posso parametrizar usando coordenadas polares da seguinte maneira, ó. O meu x eu vou chamar de r cosseno de θ, o meu y eu vou chamar de r seno de θ. E aqui dentro eu tenho que u ao quadrado mais v ao quadrado, como u passou a ser r cosseno de θ, vai ser r cosseno de θ ao quadrado, e v ao quadrado vai passar a ser o quê? R seno de θ ao quadrado. Tá vendo? Olha só que interessante. Então, isso aqui é R ao quadrado, essa relação aqui. Então, quer dizer que se eu resolver isso tudo aqui, vai ficar R ao quadrado cosseno ao quadrado, R ao quadrado seno ao quadrado. Colocando o R ao quadrado em evidência, vai dar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vai dar 1. Vai sobrar raiz quadrada de R ao quadrado. Que aí eu posso simplificar, eu tenho que Z igual a R. Olha que legal. Muito melhor essa parametrização, porque eu sumo com essa raiz aqui, ó, não tenho essa raiz mais. Tá vendo? E aqui eu podia até trocar direto, ó. Como eu sei que em coordenadas polares x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, eu já poderia colocar r ao quadrado dentro da raiz, ó, e tirar a raiz, né? Aqui eu fiz uma coisa até mais trabalhosa, mas não tem problema. E aí o meu r, ó, o meu θ, e aí, só que aqui, o que eu fiz? Eu usei, né, a variável, eu saí da variável x, y e z e parametrizei na variável o quê? U e v. Tá vendo? Beleza. Agora aqui não, aqui eu saí da variável x, y e z e tô indo para a variável r e θ, ou seja, θ e r, tanto faz, tá vendo? Eu usei coordenadas polares. E aí o meu θ vai variar de 0 a 2π sempre, e o meu r tem que ser maior que zero. Por que tem que ser maior que zero? Porque é o raio do cilindro, né? Podemos dizer, ó, que é o raio do cilindro. O raio do cilindro, vamos apagar... Não, na verdade é um cone, né? Na verdade é o raio do cone, desculpa, eu tô doido. É um cone. Então repara que o R, né, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então esse R tá variando. Tá vendo? Essa é a ideia do R variar maior do que zero. Tá? Ele nunca vai ser um valor negativo, podemos dizer isso, né? A parametrização do cilindro nós já fizemos. Essa é a parametrização de um cone. Até porque o cilindro a gente não pode usar coordenadas polares, porque a gente tem que Z. E Z a gente não consegue escrever em coordenadas polares. Coordenadas polares é só se a gente não tiver aqui escrever alguma coisa em relação a Z, nesse caso aí. Até porque o Z não aparece, tá? Nesse tipo de coordenada. Ótimo, beleza? Bem, continuando, nós temos aí agora, depois de falar dessas parametrizações, coloquei alguns exemplos mais usuais, né, que são os planos, as esferas, os cilindros e os cones. São superfícies aí que vão aparecer. Mas o que aparecer de superfície, a ideia é chamar o x de u, né, desse jeito. Tá? Equação do plano tangente. Como que a gente vai trabalhar com a equação do plano tangente? Primeira coisa é verificar se uma dada superfície tem um plano tangente, tá? Ou seja, dada uma superfície qualquer, deixa eu abrir aqui, na verdade, deixa eu ver se eu coloquei algum desenho. Não, eu não coloquei nenhum desenho. Mas na verdade é o quê? Ter uma superfície igual a essa daqui e você ter um plano que seja tangente a ele. É um plano que só toca nesse ponto aqui, podemos dizer, uma única vez. Essa é a ideia. Então, quando a gente está trabalhando com plano tangente, a gente está procurando um plano que seja tangente naquele determinado ponto. Isso é importante para a gente trabalhar com integrais daqui a pouco. Então, vamos verificar, né, se uma dada superfície ela tem plano tangente. Como que a gente faz? Vamos determinar o plano tangente de uma superfície parametrizada, determinada por uma função vetorial. Então, quer dizer que a gente vai ter uma superfície iguais a essas daqui, sei lá, um cone, um cilindro, uma esfera. E o que nós vamos fazer? Nós vamos parametrizar essa superfície, né, para poder achar o plano tangente. Então, a ideia é essa. Então, a gente pega uma superfície que a gente tem, né, de uma determinada superfície qualquer, e calcula e transforma ela em função parametrizada. E aí a gente vai conseguir fazer, usando uma técnica aqui, calcular qual que é o meu plano tangente. Então, a gente tem a função parametrizada, um ponto P com um vetor posição R. R que vai ser o 0 V0. Se mantivermos o constante, então o que a gente tem? O que a gente tem basicamente é esse desenho aqui, ó, tá vendo? E o que seria
o que seria um vetor posição. Então, a gente tem... Nossa, se eu só apagar isso daqui, fazer um outro vetorzinho aqui. Apagar. Apagaremos, sim. Ótimo. Vamos pegar um vetor aqui. O que é um vetor posição? Então, a gente tem esse vetor posição aqui, ó. Tá? Então, isso que o exercício falou aqui, ó, em um ponto P0, um vetor posição R. Então, a gente tem aqui, ó, ponto P0, vetor posição R, que é um ponto posição seguinte. Quando eu movimento aqui, né, eu gero um ponto aqui também, porque eu vou ter essa superfície parametrizada. É isso que quer dizer. Então, se a gente pegar o U0, né, fizer o U0 constante, então o meu R, a minha relação R, que é essa daqui, que pega essa parametrização, que está fazendo essa parametrização, vai tornar-se uma função vetorial de parâmetro único V. Então, quer dizer que se eu travo o meu U aqui, né? Quer dizer, se eu faço, nesse caso aqui, ó, se mantivermos U constante, então quer dizer que o meu U é constante. A gente só vai poder mexer o V. Então, a gente só mexe o V. Então, quer dizer que essa reta aqui movimenta. Então, quer dizer que esse ponto está movimentando aqui. Para lá, então tem uma reta aqui, outra aqui, outra aqui, e ela está gerando pontos lá na minha superfície, tá? Então, torna-se uma função vetorial de parâmetro único V e define uma curva, né, de grade C1 em S2. O vetor tangente C1 em P0 é obtido tomando-se a derivada parcial de R em relação a V. Então, por exemplo, se eu pego essa minha função parametrizada aqui, né, fixando o meu U e movimentando só o meu V, o meu RU, que seria o meu RV, que seria esse cara aqui, ó, vai ter um vetor tangente naquele ponto, seria o meu RV. Se eu pego a minha função e parametrizo ela e derivo ela em relação a V, ou seja, eu pego X, parametrizo em relação a V, a função Y em relação a V, e aqui é Z, ó, que é Z, em relação a que também é V, tem que consertar isso aqui também, em relação a V, eu vou achar o meu vetor tangente, né? Que é esse cara aqui, ó, esse meu RV aqui, tangente a esse ponto. Eu acho um vetor tangente, tá? E se eu faço a mesma coisa para meu V, por exemplo, eu fixo o V e só mexo com o meu valor aqui, ó, de U, eu vou ter esse outro meu vetor tangente aqui, que é RU. Como que eu acho RU? Fazendo a derivada da minha função parametrizada em relação a U. Então, vai ser a derivada de x em relação a u, a derivada de y em relação a u e a derivada de z em relação a u. Então, eu tenho esses dois vetores tangentes. Então, eu tenho um vetor tangente RV e um vetor tangente RU. Então, a ideia quer dizer o seguinte, ó. Assim, então, voltando aqui, ó, dessa forma, se mantivermos V constante, né, vamos ter o V igual a V0, obteremos uma curva C2, né, dada aqui. Então, a gente tem essa curva, deixa eu voltar aqui, a gente vai ter a curva C1, que foi a movimentação quando eu travei o meu U e movimentei só o meu V, então eu tinha essa curva, né, e esse tanto de curvas aqui, podemos dizer, e quando eu travei o meu V e movimentei só o meu U, eu tenho essa outra curva R2 aqui. Então, nesse ponto que se cruzaram aqui, eu tenho dois vetores tangentes a esse ponto, que é o RV e o RU, que são dados pelas derivadas parciais da superfície parametrizada. Então, quando eu parametrizo essa superfície aqui e faço a derivada em relação a uma variável, eu acho um vetor tangente àquele ponto, e quando eu faço a derivada em relação parcial a outra derivada, eu acho o vetor tangente a esse ponto. Então, eu tenho dois vetores tangentes aqui, então. Então, assim, ó, temos duas curvas de uma variável, né? Sabemos encontrar o vetor tangente a elas. Logo, os dois vetores tangentes constituídos no plano tangente, então vamos ter dois aqui. O plano tangente é o que contém os vetores tangentes RU. Então, a gente tem que fazer o produto vetorial, né? Entre esses dois vetores que eu achei aqui, aí eu vou determinar um plano tangente aqui, ó. Na verdade, que está cortando, que está passando aqui nesse ponto aqui, ó. Então, essa é a ideia. Então, o que eu tenho que fazer para achar um plano tangente a uma superfície? Então, primeiro, a superfície tem que ser parametrizada. Aí vai ser dado um ponto. Eu tenho que fazer a derivada parcial em relação a uma variável daquelas, né? Porque quando a curva tiver variável, ela vai ser escrita em relação a duas variáveis, sei lá, a V e U, ou θ e Z, não sei. Então, vai fazer a derivada parcial da função em relação a V e depois a derivada parcial da função em relação a U. E vai fazer o produto escalar vetorial desses dois vetores que vai me dar o campo. Porque aqui eu vou ter um campo o quê? Aqui eu tenho um vetor normal, né? Que é 90 graus. E esse vetor normal está contido no plano alfa, qualquer, tá?
Esse plano alfa é o que a gente vai identificar que vai ser tangente àquele ponto. Então, ó, exemplo, determinar o plano tangente à superfície com equações paramétricas, né? Então, com equações paramétricas, u é igual a x ao quadrado, y, x, né, é igual ao quadrado, y é igual a v ao quadrado, e z é igual a 2 mais o v no ponto 1, 1 e 3. Então, quer dizer que já te deu uma superfície parametrizada. Você não precisa parametrizar, e já te deu o ponto. Então, o que você tem que fazer para achar um plano tangente a essa superfície aqui, né? Então, para você achar um plano tangente a essa superfície, você vai ter que fazer todo esse processo que eu acabei de falar aqui. Nós vamos ter que pegar a minha curva, fazer a parametrização da minha curva. Eu já vou até consertar isso aqui já de uma vez. Deixa eu consertar isso aqui, porque aqui não é y, né? Aqui é z em relação a v, tá? Então, aqui em relação a v. Em relação a v, aqui tá tudo certinho. Não, aqui é z também, né? Que faltou colocar z aqui, que é a função que depende de v. Então, beleza, está parametrizado. Deixa eu salvar aqui. Ótimo. Então, as parametrizações no ponto, tá vendo? Ó, x0 e y0. Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o meu x0 e y0, né, vai ser um ponto que nós vamos ter que determinar ali ainda. Mas, por enquanto, vamos entender o que nós vamos ter que fazer aqui. Então, eu quero determinar um plano, né, tangente a essa superfície que já está parametrizada. Então, a primeira coisa é calcular RU, né? Então, vamos voltar aqui, eu vou fazer uma outra correção. Aqui, ó, é Z, né? E aqui também é Z, tá? Só para a gente ficar aí certinho. Então, deixa eu salvar. E deixa eu cancelar aqui, deixa eu abrir isso aqui de novo na tela toda do computador. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer a derivada em relação a U. Então, vai ser a derivada da função do componente x em relação a U, direção I, derivada da função y em relação a U, direção j, de z na direção k em relação a U. Então, vai ficar derivada de U ao quadrado, que é o x, derivada, aqui não tem esse y também, tá? Aqui eu acho que eu fiz isso aqui meio correndo, tá? Acho que eu acabei esquecendo isso aqui. Então, aqui não tem y, né? E aqui também não tem y. Aqui embaixo também não vai ter y, e aqui também não vai ter y. Então, voltando, deixa eu salvar essas modificações. Então, vamos ter que fazer essas derivadas parciais, uma em relação a U, outra em relação a V. Por quê? Porque a parametrização está escrita em relação a U e em relação a V, tá? Em relação a essas duas aí. Então, quer dizer que vai ser derivada de U ao quadrado em relação a U, vai dar... Está errado isso daqui, né? Então, aqui vai dar 2U, tá? 2U, desculpa, teve um erro aí, tá? E a derivada aqui vai dar 0. Não, minto, aqui não é a resposta, né? Estou me confundindo todo, estou louco. Foi mal, pessoal, desculpa. Então, a derivada aqui, ó, a derivada de U ao quadrado em relação a U vai dar 2U na direção I, tá aqui a resposta, né? Foi mal. E depois eu vou fazer a derivada de V ao quadrado, que é o meu Y, em relação a U, isso aqui vai dar 0, porque só depende de V, eu quero a derivada de U. E aqui a derivada de U mais 2V em relação a U, né? Então, a derivada de U mais 2V vai ser a derivada de 2V vai dar 0, a derivada de U vai dar 1. Então, vai dar 2UI mais 1K. Então, essa é a derivada de RU. Deixa aqui. Agora, eu tenho que fazer a derivada de RV, né? De RV, né, em relação a V. Então, vai ser x em relação a V, y em relação a V, z em relação a V. Outra coisa que vem de consertar, tá? Eu acho que eu copiei e colei e nem observei o que eu estava fazendo para ganhar tempo. Então, tudo derivado em relação a V. Então, vai ser derivada de U ao quadrado em relação a V vai dar 0, né? Porque U eu tenho que derivar ali em relação a U, que não vale, dá 0. Derivar de V ao quadrado em relação a V vai dar 2V na direção J. E a derivada aqui de novo, tem uma outra correção para a gente fazer, né? Não, mas eu errei isso aqui tudo, hein? Olha que eu estou vendo. Mas são só as nomenclaturas, as derivadas estão certas. Então, aqui é a derivada em relação a V, né? Então, agora a derivada de U mais 2V em relação a V. A derivada de U vai ser 0, que é uma constante. A derivada de 2V vai dar 2, na direção K, né? Na direção K. Beleza, então aqui eu já botei a direção de RU e RB. Quando eu faço o produto vetorial entre esses dois vetores, que são tangentes às curvas que a gente determinou lá na minha superfície, eu vou achar o plano tangente àquele ponto, a esse ponto aqui, ó. Mas para isso, então, eu vou ter que... Vamos passar para a próxima aqui, deixa eu só abrir aqui a minha caneta. Então, o que eu vou ter que fazer, ó?
o vetor normal é dado por... Então, quer dizer que eu vou ter que achar o vetor normal, que é o quê? Fazer o produto vetorial de RU por RV, né? Então, produto vetorial, então vai ser IJK, aí eu vou ter que colocar as coordenadas de RU, que é 2U, o 0J e 1K. Então, vai ficar 2U, 0 e 1. Não coloca IJK aqui. E as coordenadas de RV. Quem foi RV? I não tem, então é 0I, 2V, 2. Então vai ser 0, 2V, 2. E faz aqui, isso aqui é um determinante, igual eu falei na aula de hoje. Pode fazer por regra de Sarri ou pela regra do Laplace. Usando Laplace, né, você vai ter, pega esse primeiro cara aqui que ele é positivo, o índice dele é positivo, elimina essa linha e essa coluna. Então, ó, diagonal principal dá 0, menos diagonal secundária. 1 vezes 2V dá menos 2V na direção I. Beleza. Deixa aí, já achei o primeiro. Apaga isso aqui para você não confundir. Agora vamos usar, né, a direção J. Vamos em J. J é negativo. Então você vai ter que apagar essa linha, essa coluna e essa linha. Então vai ser, ó, diagonal principal vai dar 4U, não é? E a diagonal secundária, menos a diagonal dá 0. Então vai dar 4U positivo com menos aqui, menos 4U na direção J. E na direção K agora é positivo. Né? Direção K é positivo. Então, o que acontece? Na direção K sendo positivo, você pode colocar o sinal de mais, e você vai ter que trabalhar com essas aqui, ó, diagonal principal, que é 4UV, né, menos essa daqui que é 0, então menos 4U na direção K. Então tá aqui o meu produto vetorial de RU por RV. Tranquilo, tá? Então, só que eu quero no ponto 1, 2 e 3, tá? Que corresponde ao quê? X é igual a U ao quadrado. Então, quer dizer que se o X, o meu aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Essa é a ideia. Então, o meu X vai ser U ao quadrado. Então, quer dizer que X é 1. Então, quer dizer que se eu tirar a raiz de 1, o U vai valer 1, porque eu vou ter que achar essas variáveis, né, em função de U e V. Né? Elas foi dada em X, Y, Z. Então, esse ponto, ele tem que ser o ponto agora dado no ponto, na minha variável X, V e U. E aqui é a mesma coisa, ó. Y é igual a V ao quadrado. Y também vale 1, raiz quadrada aqui de 1 vai dar 1. Então, o V vale 1 e o 1 vale 1. Então, o que acontece? Esse meu produto aqui, ele tem que ser dado em qual ponto? No ponto 1 e 1. Ou seja, aonde o Y, onde o U vale 1, o meu V também vale 1. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, vezes 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 vezes 1. Então, vai ficar menos 2i, menos 4j, mais 4k. Pronto. Esse é o meu produto vetorial nesse ponto aqui, ó. Tá? É o que eu vou precisar fazer. Tá? Então, é o meu produto vetorial nesse meu determinado ponto. Acabou? Ainda não. Né? Porque eu dou um trabalho. Então, o que eu fiz? Ó, primeira coisa, lembrando, eu tinha já a superfície parametrizada, a superfície estava parametrizada. Depois, o que eu fiz? Fiz a derivada da função R, né? Parametrizada em relação a U, a parametrização em relação a V, depois fiz o produto vetorial de RU por RV, substituí o produto vetorial no ponto qual eu quero calcular o plano tangente, que vai dar esse vetor aqui, que na verdade é o vetor normal, que na verdade é esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Esse vetor aqui é o vetor normal, 90 graus com esse cara e 90 graus com esse. Então, esse é o meu vetor que a gente chama de vetor normal, que está ali. Aí, agora, o que é? Se eu multiplicar o vetor normal, né, cujas coordenadas dele são esses pontos aqui, ó, A, B e C, pela equação do plano aqui, eu consigo determinar faço o produto aí escalar, né, podemos dizer assim, do normal por aquele determinado ponto que eu tenho. Então, aqui, ó, equação geral do plano é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. A, x menos x0, mais b, y menos y0, mais c, z menos z0. Aonde? O A, o B e o C são esses pontos aqui, ó. Aqui, ó, é menos 2 na direção I, menos 4 na direção J e 4 na direção K. Então, o A, o B e o C são esses pontos aqui. E o meu x0 correspondem a esse ponto que eu queria calcular o meu plano tangente. Então, é só substituir aqui, ó. Então, vai ficar menos 2x menos 1, tá vendo, ó? Menos 4 no lugar do B, o y0 vale 1.
mais 4, que vai ser C, nesse caso, Z menos o Z0, que é 3. Vai ficar menos 2x mais 2, menos 4y mais 4, distribuindo a multiplicação, né? 4 mais Z, menos 12. Então, aqui você pode menos 2y, menos 4y e mais 4z, não tem como fazer nada. 2 mais 4, 6, menos 12, menos 6, dividido por 2, essa é a equação do plano. É um pouquinho trabalhoso, né? Mas é dessa maneira que faz. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu for trabalhar com as áreas de superfície, que vai ser a próxima, o que nós vamos fazer é basicamente isso. Né? Só não vamos fazer, achar essa equação do plano. Mas até aqui nós vamos ter que fazer. Então, quando pedir para achar a equação de um plano tangente, né? Quando pede para achar a equação de um plano tangente a um determinado ponto, desculpa, o que a gente vai ter que fazer é esse processo, tá? Então, é o quê? Achar esse vetor, né, tangente a essa curva nesse ponto, esse outro vetor tangente à curva nesse ponto. Quando eu faço o produto vetorial entre os dois, eu estou achando a normal. Essa normal, ela é perpendicular a um plano que contém esses dois vetores aqui. Então, aí fica fácil de ter que encontrar esse plano dessa maneira. Então, tem que lembrar de fazer as derivadas parciais de RU e de RV ou de Rθ, depende do que foi a parametrização, né? Por exemplo, aqui, ó, que eu parametrizei em relação a R e em relação a θ. Então, você vai ter que fazer a derivada de R em relação a R e a derivada de R em relação a θ, nesse caso aqui, né? As derivadas parciais com essas duas coisas aí que a gente viu, essas duas variáveis. Tá? Então, a equação do plano é basicamente isso daí. Não tem muito segredo a gente fazer. E o que eu queria que a gente ficasse aqui mais assim, atento a essas parametrizações. Porque às vezes pede para calcular a equação do plano e não te dá a parametrização. Então, você tem que parametrizar para depois fazer essas derivadas parciais de RV e RU aqui. Tá? Tem que fazer isso depois. Essas áreas de superfícies, eu vou deixar para falar na próxima aula. O que seria calcular a área de uma superfície? É calcular a área de uma região, de uma superfície no espaço, por exemplo. Calcular a área de uma esfera total, né? Ou seja, se eu tenho uma esfera, vamos voltar aqui nos nossos... por exemplo, calcular a área de um cone, ou seja, essa área aqui, ó, né? O que seria? Se eu fosse ter que construir um silo, por exemplo, em função de um cone, quanto de material, quanto metro quadrado de material ia gastar? É uma aplicação para você poder, de integral de superfície, né? Calcular essa área. Sei lá, calcular a área de uma esfera, né? De um plano, nesse caso aí. O plano até que não precisa tanto. Mas deixa eu ver aqui. Vamos achar a equação da esfera aqui. Isso daqui seria a esfera, ou seja, calcular, podemos dizer aqui, vamos pôr... Deixa eu ver aqui. Aqui está o meu, da minha esfera, tá vendo? Calcular a área, quanto de material eu gastaria para fazer essa, não o volume, né? O volume aí seria integrais triplas, mas calcular uma integral de superfície seria calcular a área dessa superfície da esfera. E a gente possibilita calcular a área de qualquer superfície, sei lá, uma superfície maluca, ó, y ao quadrado mais x, sei lá, igual a 2, não, igual a 2 não vai dar uma superfície ali. Vamos pôr igual a zero. Igual a zero também não vai dar. Deixa aí, desse jeito. Uma superfície assim, por exemplo, podemos dizer, né, sem estar a esfera dessa superfície. Tá vendo? Ó? Parece. A gente consegue calcular. Essa é a ideia que a gente vai fazer agora na próxima aula, né, que é calcular a área de superfícies. Eu queria só fechar a aula falando sobre... Deixa eu abrir aqui o teorema de Green, né, para a gente pode fazer uma extensão. Deixa eu ver aqui uma integral aqui que eu usei. Aqui, ó, essa integral. Eu usei teorema de Green nela, né? Voltando, esquecendo um pouquinho aquelas parametrizações, voltando na aula de hoje, eu usei integral aqui, o teorema de Green, para poder, porque repara que eu estou calculando, aqui eu nem falei o sentido, mas quando não falo sentido, indica-se que a curva está no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, né? Calcular essa integral dupla sobre essa curva. A curva é fechada. Se a curva é fechada, a gente nem precisa mais, se o exercício não especificar, que é usar o teorema de Green, que eu usei coordenadas polares, porque é uma circunferência e tal, a gente podia muito bem ter feito isso aqui usando o que a gente aprendeu hoje. O que é o que a gente aprendeu hoje? Calcula esse rotacional aqui. Se esse rotacional der diferente de zero, né? Então quer dizer que esse campo não é conservativo. Então eu posso usar
aquilo que eu falei, que é a integral dupla, porque isso aqui é o rotacional, né? Isso aqui vai ser o rotacional daquele campo. Então, eu posso pegar esse meu rotacional aqui, isso aqui está errado, que é derru também, né? Derru, não é deltinha. Então, quer dizer que aqui é derru. Então, o que acontece? Como isso aqui é um rotacional, na hora que você calcular o rotacional da função f, você vai ver que o rotacional da função f, aqui nesse caso aqui, ele vai dar 4. Tá vendo? Ele vai dar 4 se você fizer o rotacional, né? Dessa função. Porque aqui seria a função p e aqui seria a função q, né? Então, seria a derivada de q em relação a x, que vai dar 7, menos a derivada dessa função p, que vai dar 3, vai dar 4k. Né? Então, daria 4k. Então, quer dizer que essa área aqui seria a integral, essa integral, podemos dizer, só modificando isso daqui, colocando aqui a borracha aqui, apagar isso aqui. Então, quer dizer que a gente poderia pensar nisso daqui como sendo uma integral dupla, usando o que a gente aprendeu hoje, né? Integral dupla sobre a região D, cuja região D é essa região aqui do círculo, né? De 4dA. Quando eu coloco o 4 fora da integral, porque ele é uma constante, de uma integral dupla, olha só, aqui seria a região D, podemos dizer assim, vai ficar 1dA. Tá vendo? Ó? A área de 1dA, a integral dupla de 1, é a área do círculo. É a área do círculo de raio 3. Como que eu calculo a área do círculo de raio 3? A área do círculo é πr². Então, seria o quê? Como o raio é 3, a área do círculo seria 9π. Não é isso? Vezes 4, que está aqui, ó. Vezes 4 dá 36, exatamente a resposta que está aqui, ó. Morreu. Tá vendo? A gente fazia ela muito mais fácil, tá? Então, são duas maneiras que a gente tem aí de calcular. Pode calcular usando o teorema de Green ou usando o teorema de Green junto com o rotacional. Também daria certinho, tá? Então, pessoal, fica assim essa parte, né? Podemos dizer aí que a gente já pode finalizar essa parte do teorema de Green. E na aula que vem, a gente começa com as áreas de superfície e as integrais de superfícies aí que vai determinar, a gente vai calcular, na verdade, fluxo. Estou trabalhando com essa ideia de fluxo. E o teorema de Stokes, a gente vai falar sobre essas integrais, né? Calculada de superfície e tal, até chegar aqui na integral de superfície, tá? E eu já cheguei em integral de superfície. Não, até que não. Não falei sobre integral de superfície, sim. E a gente falar sobre essas integrais aí que vai calcular fluxo. Outra coisa, para a gente poder... Deixa eu fechar isso daqui. Não precisa salvar. A parcial 2. Deixa eu falar alguma coisinha aqui sobre a parcial 2. Então, olha só. A parcial 2, tem que tomar cuidado, né? Eu ainda não coloquei, aqui está falando que é para postar atividade na unidade 4, seção 3. Eu ainda não coloquei o espaço lá para vocês postarem. Vou abrir esse espaço lá, tá? Se eu não me engano, eu não coloquei ele lá ainda. Eu acho que não. Não coloquei isso lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estava com as aulas abertas. Eu acho que aqui agora vai fechar na hora que eu mexer aqui, que ficou muito tempo. Depois eu abro lá e mostro para vocês. Mas o que acontece? Essa parcial... ela tem que ser íntegra até o dia 27, tá? Por quê? Porque eu tenho que lançar a nota até o dia 29, aí dá tempo de eu corrigir ela para vocês. Mas qualquer coisa eu aviso lá no grupo, que é para vocês mandarem ela para mim no meu... Eu posso mandar no meu e-mail também, tá? Eu vou aceitar, não tem problema nenhum. E aí a parcial, o que ela consiste? São algumas questões, são exercícios, tá vendo? Ó, já dá para fazê-la toda, porque eu já falei da matéria toda. Então a primeira questão é encontrar a série de Taylor de f de x centrada dado o valor de A, né? Que faltou no valor de A dado, de A. Então, o que acontece? É para pegar essa função, encontrar uma equação, uma série de Taylor para ela nesse ponto aqui. Então, ela é centrada em -2. Já fizemos exemplos com isso. Tem uma de exercícios corrigidos. Depois, número 2, encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência da série. Então, aqui também, já fiz vários exemplos sobre calcular o raio de convergência e também o intervalo de convergência. Não é trabalhoso, eu acho que eu já até trabalhei com essa funçãozinha aqui que está no meu somatório. Depois vai entrar na parte vetorial. Então, botei só 2 questões na parcial sobre as séries, que a gente já tinha praticamente terminado essa parte de série. Então, aqui eu nem coloquei um exercício aqui sobre série de Fourier, né? Esqueci, não tem problema não, tá? Calcular as integrais de linha onde C é a curva dada. Como aqui eu não especifiquei, pode usar o que você quiser, mas como é sobre curva,
né? Aqui a curva já está parametrizada e essas integrais aqui, né, quando é esse ds aqui, ela é escalar, né? Então você vai ter que usar a fórmula de integral de linha escalar. Essa aqui também é a mesma coisa, só que em relação a... Você vai ter que ser a curva em relação a x e a curva em relação a y. Então tem uma fórmula específica até mais simples do que essas duas. Aqui, ó, a curva é fechada, né? Mas é uma integral de linha escalar, tá? Então você não tem que usar aquela teoria que a gente fez de integral de linha de campo vetorial, não, hein? Toma cuidado. Talvez esse exercício aqui seja um pouquinho mais trabalhoso, porque as integrais vão ficar um pouquinho grandes, mas nada de complicado de fazer, não, tá? Equação 4, exercício 4. Calcular a integral de linha de f dr, onde c é dada pela função vetorial. O interessante é que na letra A e na letra B, nas duas aqui, eu já te dei a equação parametrizada. Você não vai precisar parametrizar, tá? Que não tem isso aqui não, tá? Então já está parametrizado. Então toma cuidado. E aí você tem o campo vetorial e aqui também você tem o campo vetorial. Lembrando que, nesse caso aqui, as curvas são abertas, então você não vai ter que poder usar teorema de Green nem nada. Vai ter que fazer pela vetorial mesmo, que é fazer o produto vetorial, né, da função f de rt vezes r' de t. Vai fazer o produto vetorial, calcula. Quinta questão, determinar o trabalho realizado pelo campo de força sobre a partícula que dá uma volta no círculo no sentido horário. Aqui é o seu critério, como eu não especifiquei, como a curva é fechada, quiser usar o teorema de Green, do rotacional, verificar aqui quanto que dá o rotacional, verificar se esse campo é conservativo. Se ele for conservativo, você não precisa nem fazer nada, é só escrever como o campo f de xy é conservativo, a integral, o trabalho é zero, porque a integral vai ser zero. Mas eu não sei se ele vai ser conservativo, acho que não, tá? Então, tenta fazer aí para nós. Se ele não for conservativo, então você vai ter que calcular a integral, usa o teorema de Green aqui, que acho que agiliza a sua vida, tá? Sexta, determinar uma função f tal que, né, o campo gradiente de f existe uma função potencial para esse campo gradiente. Então, ó, e a letra B, usar a parte A, que é determinar essa função f, para calcular a integral de linha. Então, esse é o campo, tá? Esse é um campo que é um campo gradiente, né? E existe uma função potencial para ele. Você vai ter que encontrar essa função potencial. Eu já fiz isso já, tá? Aqui, ó, quando você for observar aqui, quer ver, ó, integrais, teorema fundamental da integral de linha. É esse exemplo aqui que você vai ter que olhar para resolver a letra A. Esse passo a passo aqui, ó, né? Ele é um pouquinho extenso, mas aqui é porque está detalhado, é porque você tem que encontrar essa função potencial. Então, aqui eu te dei esse campo, ó, e você ia ter que achar a função f, tal que esse aqui é o campo gradiente dessa função f. Qual é a função cujo campo gradiente é esse campo aqui? Essa é a ideia. É a mesma ideia que está aqui, ó. Então, determinar uma função f, né, cujo campo gradiente dessa função f é esse campo. Então, determinar a função escalar aí, que é esse campo aqui, tá? E na letra B, você vai calcular a integral de linha desse campo sobre essa curva aqui, ó. Só que é uma parábola, hein, tá? Gente, depois eu quero ver se aqui é menos 1, tá? Eu tô achando que aqui vai ser menos 1. Vamos conferir, tá? Tem esse menos aqui, para ter ficado desconectado ali na hora de passar para o PDF. Deixa eu ver. Eu tenho ela aqui no Word. Deixa eu abrir aqui, ó, parcial no Word. Então vamos abrir aqui para a gente conferir se aqui é menos. Tá, deixa eu ver. Então ficou do mesmo jeito, né? Deixa eu ver, se aqui for menos 1, vai dar 2, tá certo. É fácil, se for mais ou menos, não vai fazer diferença não, tá? Então ótimo, tá bom. Tanto faz, quem fizer com menos 1, fizer com 1, vai dar certo no fim, tá? E aqui, ó, calcular, número 7, calcular a integral usando o teorema de Green. Então aqui eu exijo que seja pelo teorema de Green, tá? Então, você pode verificar se esse campo é conservativo, ele vai ser 0, né? Verificar o rotacional, não tem problema nenhum. E é um círculo, ó, de origem de raio 2. Então, aquilo que eu acabei de falar agora, né, você pode usar talvez aqui, né? Talvez você verifique aí que, né, como é... Então, como não falou também qual é o sentido, é no sentido anti-horário, sentido positivo. E oitava questão, determinar o rotacional e o divergente desses campos vetoriais. Só isso. Então, aqui é bem mais no braço mesmo, você vai ter que fazer, calcular o divergente e calcular o meu rotacional aí para isso aí. Então, a parcial, né, é isso, são essas 8 questões que vocês irão fazer, né, e vão enviar para mim. Então, tenta fazer aí, né, não pode na folha 4, bonitinho, organizado, desenvolver as questões o máximo possível de forma coerente e organizada, mostrando os detalhes que fizer. A data de entrega é 27/5, né, acho que é na próxima quarta, né, isso, na próxima quarta é às 22 horas.
postar atividade no portal ABA na unidade 4, sessão 3. Eu não abri esse espaço lá ainda para vocês postarem, eu tenho quase certeza, eu vou abrir. Mas se não tiver, pode mandar para o meu e-mail, não tem problema não. Tá? E na hora que vocês estiverem fazendo essa parcial, tentem começar a fazer já, e tiverem dúvida, podem ir me mandando as dúvidas, tá? Que eu vou tirando as dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu tenho as listas de exercícios. Aqui são as aulas, listas de exercícios. Pelo menos são só aquelas listas mesmo. Eu mandei essa lista de exercício aqui, ó, integrais de linha. Lista de integrais de linha. Deixa eu ver, essa daqui. Eu ainda não resolvi ela. Se vocês quiserem que eu mande ela resolvida, eu posso mandar também, tá? São bem aquilo que a gente viu aí, tá? Apesar que ela já tem as respostas, né? Pra você tentar chegar nas respostas que estão aí. Não tem muito Comédia, mas se você segredo. conseguir mandar ela pra gente também, seria bom. Sempre Tá, uma coisa resolvida pra mim, a gente pega o norte. Beleza, eu vou resolver ela e mando para vocês, então. Beleza? Tá, ok. Eu mando, tem erro não. Ela é fácil de fazer aqui, não tem muito segredo nela, não. Deixa eu só abrir ela aqui de novo. Então tem essa daqui mesmo, né? Essas parametrizações, aqui achar parametrização para curva, nem é para superfície, né? E aqui é calcular integral de linha e tal. Eu vou fazer ela e mando para vocês, tem segredo não. Vou fazer então. E aqui está a parcial. Então tentem fazer ela aí, que acho que vale 1.500, né? A parcial. Eu tenho um material aqui, eu nem sei se eu nem... Deixa eu ver, lista de teorema de Green. Acho que eu enviei essa lista aqui para vocês. Acho que eu enviei também, né? Essa aqui ela tem uma explicação falando teorema de Green aí, divergente. Tem esses exercícios no final aqui para usar teorema de Green. Isso aqui é igual da parcial. Vocês podem até colar, vale 8π já, ó. Tá vendo? Então é aquela da parcial que quando você fizer esse aqui, ó, tem que dar 8π. É isso mesmo, que vai dar... Se você fizer aqui, você vai ver. Porque aqui vai dar 4, aqui o divergente aqui vai dar 2, ó, o rotacional vai dar 2, vai ter que multiplicar pela área do ciclo, que é 4π, vai dar 8, não tem segredo não. Era fazer até de cabeça. Mas eu não sei se eu mandei isso aqui para vocês, esse daqui, essa parametrização não, isso aqui não é meu, isso aqui é só uma coisa que eu estava lendo, mas se eu não mandei isso aqui, eu vou mandar aí para vocês, tá? Para calcular divergente e tal. Então, por hoje é isso aí, né? A gente finaliza essa parte aí. Vai ficar faltando a gente trabalhar com as integrais de superfície, tá? Integrais de superfície, aí a gente vê teorema de Stokes e o teorema de Gauss. Praticamente fecha essa parte vetorial aí, tá? A gente deve ter essa aula da semana que vem, deve ter mais 2 aulas, eu acho, no máximo. Aí depois acho que vem prova, deve ser, né? Porque, pelo menos, eu acho que as provas, pelo calendário da faculdade, ela estava marcada para a primeira semana de junho, né? Só que eu não sei também, por exemplo, quem faz matéria blended, vai ter prova presencial? Porque a segunda prova, ela é elaborada pela faculdade, né? Ela não é elaborada pelo professor. O Comédia, no momento, eu tenho uma matéria que é blend. O pessoal ainda não sabe ainda informar como é que vai ser ainda não, tá? Ainda tá na expectativa de ter algum comunicado ainda. Tem aquelas... Lá nas minhas matérias também, blend tá a mesma coisa. Mesma coisa, né? E tem aquelas matérias também que aquelas que vocês fazem online, tem as provas presenciais também, né? Também não falaram nada, né? Ainda não, ainda estão na expectativa que a gente acredita também, o pessoal está conversando da secretaria, que não vai voltar, mas até dia 1º/6 não tem nenhuma informação. Eu acho que vai ser tudo online, eles vão dar um jeito de fazer essas provas tudo online, senão vai adiar, não sei o que eles vão arrumar, né? Eu já estou até elaborando, pensando já na prova do segundo online também, né? Para mim já ganhar um tempo. Mas vamos ver. Essa semana eles devem soltar um comunicado aí, ou semana que vem. Mas é isso, galera. Então tenta aí fazer a parcial. Se tiver dúvida, pode me chamar. Não tem problema não. Não, beleza então. Boa noite aí, Comédia. Com Deus. Boa noite para vocês. Falou, Paulo. Falou, Geraldo. Um abraço. Falou, professor. Tchau, tchau.